São nossas convidadas nesta informação privilegiada Rita Matias, do Chega, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Aline Oldebovink, professora universitária. Boa noite às três. Rita, vou começar por si. A que é que atribui esta subida nas intenções de voto nas presidenciais? Em André Ventura, embora num cenário de uma segunda volta não haja boas notícias, porque André Ventura perde em todos os cenários. Antes de mais, cumprimentar todas, cumprimentar quem nos acompanha a partir de casa. Eu acho que é evidente que as intenções de voto vão crescendo também à medida que se confirma que André Ventura era candidato. Esta confirmação foi relativamente recente e as pessoas começaram a olhar para o cenário de uma candidatura presidencial como algo desejável. É verdade que reconhecemos em André Ventura uma vocação para Primeiro-Ministro, pela forma como tantas vezes se apresenta na Assembleia da República, mas começaram a perceber, talvez pelo número de vezes que o Presidente da República tem vetado leis e diplomas fundamentais para o país, que se calhar é importante termos alguém neste cargo, nesta função, e que André Ventura é o homem certo, porque também a direita se demitiu da função de ter bons nomes. Em todo o caso, não me parece mau cenário em medida nenhuma. Porquê? Porque André Ventura é o único candidato que está numa rota ascendente, que não vai perdendo intenções de voto, pelo contrário, vai multiplicando. E depois também, na segunda... todos têm oscilações. Marcos Mendes teve uma oscilação, como pode ver... Desculpe, eu não olhei para os mais pequeninos, com todo o respeito. Não olhei mesmo para os mais pequeninos. Por outro lado, na segunda volta, vê-se que André Ventura tem cerca de 29% das intenções de voto, um resultado, aliás, bastante acima do que aquilo que o Chega tem tido nas eleições legislativas, e é um cenário que reforça o trabalho que temos desenvolvido em toda a linha de partido e, portanto, sinceramente, estamos confiantes, e isto é apenas o início do caminho presidencial que vamos trilhar agora. Rita, isto vem também na sequência do modo de atuação do Partido Chega, que piorou nos últimos dias por causa da polémica com os cartazes e com as frases que André Ventura escolheu para a pré-campanha rumo às eleições presidenciais. A lei dos partidos políticos e a lei orgânica do Tribunal Constitucional prevêem a extinção de partidos racistas. Não teme que isso possa vir a acontecer ao Chega? Antes de mais, deixe-me dizer que lamento imenso que o país esteja há 48 horas ou mais a discutir este tema, quando tivemos, infelizmente, um militar que morreu numa operação de busca e os suspeitos já estão à solta. Portanto, em vez de nós estarmos a discutir coisas que importam, em vez de estarmos a ter os sindicatos, as organizações... Isso foi falado no início da semana, que foi quando aconteceu, logo na segunda-feira à noite. Certo, mas devia-se continuar, em vez de estarmos a discutir um tema... E os suspeitos foram libertados porque não havia provas que os ligassem a esse caso. É surreal, nunca há provas. Sabemos que a GNR não tinha meios para estar a fazer aquela operação, que as lanchas da GNR estão completamente incapazes de ter este tipo de ação, que coloca em risco a vida de militares. Infelizmente perdemos um e temos 3 que estão feridos. Portanto, o país está neste momento a discutir 2 cartazes que constatam factos. Portugal não é o Bangladesh, acho que isto ninguém aqui pode dizer que é, mesmo que tenhamos N pessoas do Bangladesh em Portugal e que nos aproximemos do Bangladesh em montes de coisas, no salário, nas infraestruturas, etc. Nós não estamos a caminhar para o sentido das grandes potências, estamos a aproximar do Indostão, infelizmente. Por outro lado, também, dizer os ciganos têm que cumprir a lei, parece-me também evidente. Tem os ciganos, tem a Marisa, tem a Joana, temos todos que cumprir a lei. Exatamente. Portanto, não estamos a excluir, por isso nem estamos qual a incluir. É a necessidade de focar uma determinada etnia. Olha, se todos temos que cumprir a lei. A necessidade é que quem reside junto destas comunidades, quem constantemente é ameaçado, aqueles donos de cafés que muitas das vezes querem fechar o seu estabelecimento porque depois levam multas por estarem abertos a horas indevidas, aqueles vizinhos que têm que lidar com os ajuntamentos, com o barulho, com as ameaças, aquelas pessoas que constantemente são ultrapassadas nas filas dos serviços públicos, dos supermercados, essas pessoas que convivem com os ciganos de perto, muitas das vezes querem ver esta mensagem, tanto que querem. Mas que a sondagem que acabou de apresentar com várias pessoas, não de uma etnia específica. Mas há uma prevalência maior em certas comunidades do que outras. E digo-lhe mais, a sondagem que acabou de apresentar já tinha, foi entre 20 a 26 de outubro, já tínhamos estes cartazes na rua. Portanto, ao que parece, os portugueses até estão satisfeitos, ou mais satisfeitos, com este tipo de comunicação do que anteriormente, visto que André Ventura está numa rota de ascensão. Agora, ter Garcia Pereira, que André Ventura já mostrou e bem, que apresentava cartazes que diziam morte aos traidores, que diziam até mais especificamente morte à Troika, morte ao governo de traição nacional PSD-CDS, em que identifica mesmo, sugere a morte. Não diz isto não é o Bangladesh, não diz que os ciganos têm que cumprir a lei, diz estas pessoas têm que morrer. Incita ao ódio. Esta pessoa é a pessoa que agora está a apresentar uma reclamação junto do Tribunal Constitucional, junto do Ministério Público, o mesmo que me parece que tem apenas uma dor de cotovelo brutal, porque Garcia Pereira foi candidato presidencial em 2006 e em 2001 e nunca conseguiu ter mais do que 0,4%. Portanto, este homem que não diz nada aos portugueses, em quem os portugueses não se revêem,
acha que agora é alguém para vir tentar eliminar o segundo maior partido do país, um partido que está em franco crescimento, conforme acabou de... E, portanto, não entende que estas mensagens têm um teor racista ou de incitamento ao ódio? Não, e sabe como é que isto começou, Marisa? Esta história do Isto Não é o Bangladesh começou com uma sátira musical que até tinha como objetivo denegrir, criticar, humilhar, brincar, como quiserem interpretar, o Chega. Não era um elogio, eram críticas veladas. A música Isto Não é o Bangladesh tem um conjunto de críticas a vários dirigentes, nomeadamente a mim. Olha, e não vi a feminista da Joana Mortágua insurgir-se contra a objetificação que é feita da Rita Matias naquele vídeo. Mas tudo bem, porque há sempre mulheres de primeira e mulheres de segunda, e as mulheres de direita podem ser humilhadas na praça pública, que está tudo bem, as de esquerda é que não. Conclusão, esta música passou a ser um hino. Se for às escolas, se cruzar com os jovens, esta música é super tocada, é super repetida. Sabe porquê? Porque se tornou um grito de revolta. As pessoas realmente deixaram de sentir a maioria no seu país, deixaram de sentir que o país está ao serviço dos seus interesses, mas está sempre ao serviço de minorias, de comunidades, de grupos que agora até vêm reivindicar que candidato A, B ou C não pode ter determinado discurso. Sinceramente, se essas pessoas estão tão indignadas com o discurso de André Ventura e com os seus cartazes, tem bom remédio. Aeroporto da Portela, de volta para as suas terras, e lá podem comentar o que quiserem dos candidatos que têm. E, portanto, respondendo à minha pergunta e com toda a argumentação que acabou de dar, não tem minimamente que venha a acontecer um cenário semelhante espero com a que não. Acho que era um péssimo sinal para Portugal, era um péssimo sinal para a democracia, um péssimo sinal para a União Europeia, também de quem não espero grande coisa. Portanto, espero sinceramente que o Tribunal Constitucional, as instituições, continuem a funcionar da forma que é pretendida, de forma democrática. O Chega tem que cumprir a lei tem que se fazer valer. E parece que a lei está a ser cumprida com este teor nos cartazes. Ainda há poucos dias tivemos um membro do Chega que foi preso pela PJ por tentar leiloar o assassinato de algumas pessoas, entre elas jornalistas. Isto é perfeitamente... Um membro do Chega? É perfeitamente... Ou um brasileiro que diz que é do Chega? É perfeitamente... Só chegou porque a Joana Mortágua contribuiu para uma política de portas abertas. Isto é perfeitamente condizente. A Rita Matias provavelmente não ouviu histórias, mas eu cresci a ouvir histórias de pessoas que eram levadas à meia da noite. Estamos aonde? Estamos em 2025. As suas casas eram invadidas por homens de gabardina que levavam pessoas à meia da noite que desapareciam. Eu sei que a Joana fica muito comovida com essa história, mas estamos em 2025. Isso já não diz nada aos jovens, já não diz nada a ninguém. Que eram levados pouco, onde é que teve o Bloco de Esquerda quando começou a ser desenhado o Orçamento de Estado? Como eles têm pouco, onde é que teve o Bloco de Esquerda dois benefícios fiscais, com reuniões sectoriais? Não, mas é que enquanto tudo isto estava a ser cozinhado para o Orçamento de Estado de 2025, a sua irmã estava numa flotilha humanitária a ter festas em Ibiza e a passear. Em vez de ter estado no Parlamento a defender esses interesses... Eu recordo-me perfeitamente, num determinado momento, em que andavam com um megafone e dizer: o meu rico Santo António ou o meu santo popular leva lá o Bolsonaro para o pé do Salazar. Desculpa. O humor é uma coisa não tem... Claro, isso é humor. Desejar a morte a outro é humor. Aí é que está. Com ele já é humor. Não é? Com vocês já é humor. Quando são os outros... Esta manifestação, que o Salazar estava a fazer o quê? Estava a marchar nos Santos Populares na Avenida da Liberdade. Não estava, pois não. Quando metem Jesus tinha dois pais, altamente provocador, sendo nós um país de maioria católica, o Bloco de Esquerda é o partido mais provocador da nossa democracia. Eu ainda não... Eu acho que os cartazes são racistas. São racistas. Então, mas o Chega é racista. Devolvo-lhe a pergunta. Se tivéssemos um cartaz, como a Joana disse, a dizer assim, isto não é a Alemanha, aludindo ao tema dos bancos, era racista ou não era? Não era Porquê? Porque os alemães são caucasianos. Então, afinal, quem é que é racista? Não era sobre os alemães, era sobre os preços. Era sobre racista. Se isto dissesse isto não é Itália, isto não é França, era racismo ou não era racismo? Admitir que é racismo, não ainda é. bem. A Joana acabou de admitir que é racismo. Infelizmente, não é racismo coisa nenhuma. Não é racismo coisa nenhuma, é uma constatação óbvia. Isto de facto não é o Bangladesh, não é a Coreia do Norte, não é o Afeganistão, não é nenhum dos outros países, é Portugal. O problema aqui não é esse, eu já sei. O Chega protege as elites deste país atrás das polémicas sobre o racismo. Porque deixa tudo o que são... Já vamos falar da questão da área da saúde. Olha, no outro dia, em todos estes temas, os imigrantes conseguem extorquir os portugueses, entopem os serviços públicos, promovem uma política de baixos salários, entopem a nossa habitação e promovem a especulação imobiliária. Portanto, a Joana Mortágua achar que 1,5 milhão de pessoas que cá está a mais não tem qualquer efeito nestes temas todos que citou, é ser negacionista, é ser uma privilegiada que deve passar a vida a ir aos hospitais privados. No outro dia, foi a Rita que falou do Bilderberg. Uma elite económica e da banca internacional que domina o mundo. Acha que em Portugal não existe uma elite senhora? Dos donos disto tudo? Existe. Sabe o que é que eles fazem? Financiam o Chega. E o Chega faz o quê? Protege-os. Não a fazer o quê? Os ter o país com debates sobre outdoors.
Já agora, se me permite, este discurso... O Chega não é um partido racista, Rita? Não, o Chega não é um partido racista. Caso contrário, não teríamos N pessoas, olha, nomeadamente eu, que tenho todo o orgulho de ser descendente de pessoas que vieram do ultramar. Portanto, se o Chega fosse um partido de pessoas racistas, jamais poderia ter um lugar de destaque como vou tendo, e agradeço a oportunidade. Mas queria dizer uma coisa, é que de facto a Joana Mortágua provou que o racismo não está do lado do Chega, mas está do lado de quem lê os cartazes. Porque de facto, se isto dissesse, isto não é a Alemanha, isto não é a França, isto não é a Suécia, já não havia problema nenhum. E esta mentalidade, infelizmente, vai contagiando outras questões. Há uma notícia que passou despercebida de junho de 2025 de um homem indiano que foi, infelizmente, assassinado por 2 ciganos em Setúbal e que foi condenado a 23 anos de prisão porque este crime foi cometido com motivações racistas. É a justiça a funcionar? É a justiça a funcionar, mas porquê é que 23 anos de prisão é para quando se mata um imigrante, mas quando as nossas meninas são violadas, quando as nossas mulheres são agredidas e que infelizmente têm casos horríveis de violência doméstica, quando nós temos os nossos a serem mortos, esfaqueados, assaltados no nosso país, quando temos as nossas casas a saco, porquê é que a justiça tem penas suspensas? Porquê é que a justiça para estas pessoas ignora? Porquê é que a justiça a estas pessoas muitas das vezes atribui a guarda das crianças a abusadores, a violadores, a pais que praticaram violência doméstica contra as mães daquelas crianças? Porque é que temos 2 pesos e 2 medidas? Porque o discurso do Bloco de Esquerda... Não, porque em vez de discutirmos a violência doméstica, estamos a discutir os cartazes do Chega. Mas se quiser discutir a violência doméstica, não quer saber das mulheres. Não quer saber das mulheres. Se quiser discutir violência doméstica, vamos discutir. Vai aprovar prisão perpétua para homens que praticam violência doméstica? Vai aprovar prisão perpétua? Diga. Não é o das Bloco de mulheres, Esquerda vai se posicionar ao lado da prisão perpétua para quem faça violência doméstica contra mulheres? Diga. Querem saber, o Bloco de Esquerda vai se posicionar ao lado de castração química para violadores e para pedófilos? Vamos debater as leis da violência doméstica? Vamos? Não vai, porque é tudo só conversa. Ao Bloco de Esquerda dá jeito que Portugal tenha N números de mulheres agredidas, assassinadas, porque continuam com o vosso discurso feminista que infelizmente já não serve ninguém, já não serve os interesses das mulheres. Mais que não seja, porque quando nós damos passos significativos para que uma mulher, quando chega a Portugal, tenha que ter tantos direitos como as mulheres portuguesas, possa ir à escola, não tenha que andar coberta, o que é que o Bloco de Esquerda faz? Fica ao lado dos afegãos, da malta do Irão, da malta do Bangladesh, que acha que as mulheres são pessoas de segunda. Matias é que quer pôr as crianças, tirar as crianças da creche e pô-las na rua, não sou eu. Não, eu quero é que os portugueses tenham acesso prioritário. Sabe porquê? Porque pagam impostos, porque estão no seu país de origem. Não é pô-las na rua, é dizer os portugueses primeiro. Mas isto custa muito pagam impostos. Pagam impostos? Alguns. Pagam impostos agora. Pagam impostos há 2 ou 3 anos. Os portugueses estão cá a vida toda. Mas vamos igualar. Mas acha mesmo que um imigrante é igual a um português? Alguma de vocês acha que um imigrante é igual a um português? Sinceramente, respondam a esta questão. Estamos a falar sobre a violência doméstica. Não, mas diga lá. Não era uma grande prioridade. Acha que um português é igual a um imigrante? Sobre a saúde. Não era uma grande prioridade. Está a ver como a violência doméstica de repente já não é uma prioridade. Porque não é português, porque veio de fora. E vindo de fora tem que perceber que tem que se aculturar, que tem que adotar as nossas práticas, que tem que respeitar aquilo que é a cultura dominante, que tem que contribuir X tempo para poder beneficiar. Mas a maior parte respeita. Não sei se a maior parte, se não, porque infelizmente continuamos a ter números maquilhados. Mas sabe uma coisa? Ainda esta semana saiu uma intervenção de um dos responsáveis da nova polícia de intervenção na área da imigração a dizer que sim, há uma relação entre insegurança e imigração. Quer dizer, o diretor da PJ não vale nada. A palavra do diretor da PJ para o Chega não vale nada. A Joana só valoriza quem vai de acordo com a sua agenda. Já agora deixe-me mostrar cá um contraditório. É o diretor da Polícia Judiciária. Pronto, e é o diretor da Polícia de Fronteiras. Não, estou aqui a dar um contraponto, porque infelizmente o Chega tem menos tempo de antena e de conseguir explicar as suas ideias. Menos tempo de antena? O André Ventura não sai da televisão. Não é, porque é para criticar. É para criticar, é para incitar ao ódio. É para incitar o ódio contra os dirigentes, contra os militantes. É sim, senhora. Não é a Joana que vai na rua e que é agredida, assediada. Não é a Joana. Não é nada mesmo, nada. Aliás, eu, atacada pela extrema-direita, não sou nada. Devo ser, aliás, das pessoas menos atacadas pela extrema-direita que existe. Diga-me quando e onde. Rita Matias, a propósito desta questão da saúde, o Presidente da República tem razão quando disse hoje, por exemplo, que é preciso um acordo de regime para salvar o SNS? Tem toda a razão, mais que não seja porque, a par dos cortes que nós sabemos que vão acontecer através do Orçamento de Estado e da nota explicativa que a Sra. Ministra apresentou, porque aliás vai estar amanhã na Assembleia da República, importa dizer que, a nível de execução, este ano, tínhamos um orçamento que previa cerca de 800 milhões de euros para serem executados e depois não executámos nem 500 milhões. Portanto, o Partido Social Democrata, que toda a vida falou nas cativações do Partido Socialista, que falava na incapacidade de investir aquilo que planeia, que dizia que faltam hospitais, faltam centros de saúde, faltam profissionais, mas depois o dinheiro não é aplicado. Agora faz
praticamente a mesma figura. Isto choca-nos quando nós sabemos que as pessoas continuam a desesperar por ter vagas nas consultas, a desesperar por ter serviços. A Aline salientava que o Governo até está a ter melhores resultados em algumas áreas em particular. Mas também já está mais do que provado que o Governo tem maquilhado esses números. Há uma quantidade de pessoas que saem das listas de espera porque aparentemente são chamadas, mas depois na verdade não são mesmo chamadas, não chegam a ser contactadas. Doentes oncológicos, doentes que não têm médico de família, que são chamados para uma teleconsulta, depois de 5, 6, 7 anos sem médico de família, têm direito a 25 minutos de videochamada com um médico que não consegue fazer exame nenhum, que não consegue perceber que tipo de patologia aquelas pessoas podem ter, que tipo de dificuldades, e assim vai o reino E no nosso país. os problemas resolvem-se com a substituição da Ministra da Saúde? Olha, era pelo menos um sinal político de que Luís Montenegro tinha consciência de que é um ativo tóxico do Governo, tanto que não tem não falou no Orçamento de Estado, por exemplo. Nos grandes eventos também não tem tido uma palavra, também porque é um desastre comunicacional, mas acima de tudo a Joana Mortágua dizia assim: não sei porque é que Luís Montenegro continua a manter esta ministra. Honestamente eu tenho uma sugestão, parece-me que vai mantendo esta ministra porque ninguém quer vir para esta pasta, uma pasta que infelizmente o Partido Socialista conseguiu deteriorar ao longo da última década de governação, vamos arredondar para a década, e sinceramente choca-me que tínhamos cortes sem depois, por exemplo, nós sabemos que há casos de fraude, casos de médicos que através do sistema de tarefeiros vão lucrando valores como 400 mil euros, um tema que foi aqui denunciado e muito bem pelo NAU e pela Sábado, e não se vê um passo concreto. Houve um anúncio de uma unidade de combate à fraude no SNS com o apoio da Polícia Judiciária e da PGR, mas depois não há concretização nenhuma de meios, de métodos, e o Orçamento de Estado era o espaço ideal e o sítio ideal para a Sra. Ministra dizer com que meios é que esta unidade se vai cozer. Portanto, continuamos a navegar à vista e em vez de irmos, e concordo aqui neste tema com a Joana Mortágua, porque até um relógio estragado pode acertar 2 vezes ao dia, em vez de termos revisões à lei laboral que são atentados aos direitos das mulheres, que são atentados às mulheres trabalhadoras, às mulheres grávidas, às que amamentam, às que pretendem um dia vir a fazê-lo, podíamos muito bem fazer de facto um pacto para perceber que atualmente este sistema não funciona, que os médicos e enfermeiros não querem continuar a trabalhar no SNS porque podem ganhar muito mais, com mais conforto e com mais qualidade de vida no privado. O nosso tempo chegou ao fim, resta-me agradecer a presença das 3 nesta informação privilegiada que